A Secretaria Estadual de Saúde registrou 2 mortes recentes por causa do H1N1. São 122 casos suspeitos e para falar sobre o assunto conversamos com Estela Leal, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Estela, o caso é grave? Na verdade, a gente está em uma situação realmente de alerta, de continuar o monitoramento dessas pessoas que procuram os serviços de saúde com os sintomas da gripe, para que nós continuemos monitorando e saber realmente se é uma situação que merece maior importância, merece maior gravidade, ou se é uma situação apenas de controle e de continuar observando o comportamento do vírus. Assim, de grande gravidade não é de uma preocupação, de uma maneira geral, mas de gravidade não. Aqui em Natal foi registrada uma morte e em Mossoró outra. Aqui em Natal já era uma pessoa de 62 anos. A idade contribuiu porque ele já fazia parte do grupo de risco. A idade contribuiu? Na verdade, assim, acima dos 60 anos, de uma maneira geral, já como você falou, constitui um fator de risco, né? No caso, se esse indivíduo ele contrair o vírus da influenza, ele tem uma chance maior de hospitalizar, de infelizmente às vezes evoluir para o óbito do que a população de uma maneira geral, do que a população jovem. Então, no caso, outra coisa que pode ter contado para essa evolução ruim do caso foi também que ele já tinha um tratamento que ele estava realizando de câncer, que infelizmente adquirir o vírus contribuiu para a evolução ao óbito. No caso de Mossoró era uma pessoa mais jovem, então o que poderia ter agravado? Na verdade, o caso de Mossoró continua em investigação. O que se fala é que ele teve há 8 meses atrás um traumatismo abdominal e que possivelmente pode ter influenciado em alguma coisa, mas assim, ainda está em investigação para que se saiba realmente o que é que contribuiu para o óbito. O que a gente tem até o momento é que ele tomou o medicamento, fez a coleta do material, ficou hospitalizado, mas infelizmente não teve chance de sobreviver. Está em investigação, mas foi confirmado que foi pelo H1N1. Sim, os fatores que levaram ao óbito, além da própria contração do vírus, né, de ter contraído o vírus, porque ele era um indivíduo, de uma maneira geral, sadio, né? Então, isso não constitui um fator de risco. Mas a gente está investigando, o município de Mossoró está investigando o que pode ter contribuído para que ele mesmo, sendo sadio, tenha tido esse desfecho. O vírus, ele circula em cada região e dependendo da região com mais ou menos força. Ele tem sofrido mutação? Mutação ainda não. Justamente nossos esforços de estar sempre alerta, como a gente fala, sempre vigilantes, é justamente para identificar no momento em que ocorre uma mutação do vírus, como ocorreu lá no México, né? Quando foi descoberto esse novo vírus, as autoridades do país alertaram o mundo todo que tinha surgido um novo vírus. Então, o nosso trabalho aqui de vigilância é esse, de monitorar o vírus, monitorar esses casos, coletar a amostra, para que se ocorra alguma mudança, a gente possa detectar e tomar as medidas no tempo hábil. Qual a diferença da gripe comum, dessa gripe que muita gente pega frequentemente, para provocada pelo H1N1? Na verdade, assim, geralmente a população faz uma certa confusão em relação a gripe e resfriado. Gripe é causada pelo vírus influenza, como o vírus influenza A, o vírus influenza B e outros vírus que têm os primos, que a gente chama do H1N1. Então, esses vírus, eles realmente, em alguns indivíduos, eles causam maior gravidade e os sintomas começam com uma dor no corpo de início súbito, uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Em seguida, começa a tosse e a coriza, que é o nariz escorrendo. No caso do resfriado, geralmente você tem muita coriza, você tem a tosse, mas o seu corpo, de uma maneira geral, você tem o seu corpo não muito abalado, você não tem uma dor no corpo muito intensa, como no caso da influenza, no caso da gripe, que vocês chamam a gripe mais forte. Então, assim, por isso, como a influenza ela é capaz de causar sintomas mais gerais, sintomas gerais mais fortes, como a dor no corpo, como uma febre alta, né, geralmente acima de 38 graus Celsius. Então é por isso que ela merece maior atenção e merece maior gravidade do que os resfriados. Tem que ter um cuidado maior. Sim. A rede pública de saúde está preparada para receber os possíveis casos da H1N1? Todos os nossos esforços da Secretaria Estadual de Saúde são nesse sentido, de preparar o serviço, alertar da circulação dos vírus, para que quando o indivíduo procure o hospital, o médico suspeite de que é influenza, colha o material e inicie o medicamento quanto antes. Nós temos
como recomendação do Ministério da Saúde, nós obedecemos e descentralizamos o medicamento, que antes era apenas no Hospital José da Trigueiro, e nós temos agora disponível em 32 hospitais e unidades de saúde de todo o Rio Grande do Norte. Não existe uma unidade específica? Não existe. No Rio Grande do Norte a gente tem em hospitais privados, em hospitais públicos, e a gente tem o acesso em pelo menos 2 hospitais de cada região do estado. Quais as precauções que se deve tomar para evitar a gripe provocada pela influenza H1N1? As precauções são as medidas de higiene padrão. A mais importante é a lavagem das mãos. É o indivíduo sempre lavar as mãos para não levar a sua mão contaminada aos olhos, ao nariz ou à boca. Porque nessa contaminação das mãos podem estar as gotículas contendo o vírus. Aí quando ele entrar em contato com essas superfícies, ele vai se contaminar. Outra coisa importante também é não compartilhar objetos de uso pessoal, como no caso alimentos, bebidas, talheres, etc. Porque o indivíduo que também está compartilhando com você pode estar doente e você se contaminar com o vírus. E em relação à vacina? A vacina, o período de vacinação foi nos meses de abril e maio, finalizou no dia 10 de maio. Então foi dado todo o alerta, chamada a atenção para que as pessoas dos grupos estabelecidos pelo Ministério buscassem se vacinar nesse período. Na verdade, a gente orienta que ocorre geralmente uma pequena sobra, e essa sobra a gente prioriza, no caso, para os municípios priorizarem aquelas gestantes que não foram diagnosticadas no período da campanha, ou seja, engravidaram depois da campanha, aquelas mães que tiveram seus filhos no período após a campanha e que estão em até 45 dias após o parto, que elas procurem um posto de saúde mais próximo para se vacinar, porque elas constituem também um grupo de risco muito importante e que, se contraírem o vírus, elas podem ter gravidade, né, e também até evoluir ao óbito. Ok, Estela, obrigada por sua participação em entrevista à TV no Minuto. Obrigada.